Vamos ler? Colossenses, capítulo de número 2, verso número 13. Vamos ver aí, ó. Quando vocês estavam mortos em pecados, mortos dos pecados de vocês, e na incircuncisão da carne de vocês, Deus os trouxe de volta à vida, juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todos os pecados. Vou reler o verso 13. Quando vocês estavam mortos nos pecados de vocês, e na incircuncisão da carne de vocês, Deus nos trouxe de volta à vida juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todos os pecados e cancelou a escrita de dívida, a carta de alforria, o documento que estava escrito a nossa dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade, tradição religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Não sombra do que haveria de vir, mas a realidade, porém, encontra-se em Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quando vocês estavam mortos, os pecados de vocês, é a afirmativa que Paulo começa usando no verso 13. Porque toda pessoa que ela não passou pelo processo do arrependimento, toda pessoa que ainda não ouviu o Evangelho e não entendeu ainda que é necessário abandonar aqueles costumes e tradições ensinadas por nossos pais, costumes e tradições e culturas que aprendemos com os nossos pais. Jesus vai dizer, tanto no Evangelho de Marcos, capítulo 7, como no Evangelho de Mateus, capítulo 15, que naquela época já haviam pessoas que invalidavam, que deixavam o mandamento de Deus de lado para viver suas próprias tradições. Pessoas que não faziam conta do mandamento de Deus, da palavra de Deus, para viver suas próprias tradições. E o que mais temos hoje são pessoas que vivem em funções de tradições religiosas. E a gente vê que pela palavra de Deus já é um problema viver dessa forma. Segundo o apóstolo Paulo, segundo as Escrituras, toda pessoa que vive dessa forma está morta no pecado. E ele continua, quando vocês estavam mortos nos pecados de vocês, e na incircuncisão, quer dizer, longe da aliança com Deus, porque a circuncisão
era o oposto da incircuncisão. A circuncisão era uma cerimônia feita para que a pessoa pudesse firmar uma aliança com Deus de forma física. Já uma pessoa incircuncisa é aquela que não tinha ainda uma aliança feita com Deus, do jeito que a palavra de Deus ensina. Então, uma pessoa incircuncisa é aquela que não tem uma aliança com Deus. Hoje não é mais a circuncisão, é o batismo nas águas. De acordo com a palavra de Deus, em Lucas capítulo 3, verso 3, o batismo nas águas é para arrependimento e perdão dos pecados. Logo a pessoa que não se arrependeu de seus pecados, logo aquela pessoa que ela não decidiu abandonar os costumes antigos ensinados pelos pais, pelos avós, para abraçar uma vida ensinada e ancorada e instruída pela palavra de Deus, uma pessoa dessa, ela precisa tomar uma decisão. Quando a pessoa ela toma uma decisão de se converter verdadeiramente à fé no Evangelho, ela vai fazer uma aliança com Deus. Como? O batismo. Mas a pessoa incircuncisa, espiritualmente falando, é aquela que ainda não tomou a decisão. E quando vocês estavam mortos, verso 13, nos pecados de vocês e na incircuncisão da carne de vocês, Deus os trouxe de volta à vida juntamente com Cristo. Porque a pessoa que faz a aliança dela com Deus, se arrepende de seus pecados, decide deixar aquela vida vazia, aquela vida instruída e ensinada pelos pais e pelos avós, ela se batiza e no batismo, ele vai falar isso, louvado seja Deus, no verso de número 11, vai dizer assim: nele também vocês foram circuncidados, quer dizer, fizeram uma aliança. Não com a circuncisão feita por mãos de homens, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne, que é abrir mão dos desejos da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados, enterrados no batismo das águas, e com ele foram trazidos de volta à vida, mediante a fé no poder de Deus que o trouxe também de volta dos mortos, que trouxe também a Cristo de volta dos mortos. Quando a pessoa se arrepende de seus pecados, os abandona, ela está decidida a abandonar, vai abandonar vício, ela vai abandonar velhos hábitos, velhos costumes, ela vai abandonar a religiosidade, as tradições ensinadas pelos pais, pelos avós, vai agora abraçar a fé no Evangelho e vai ter que se batizar. Logo naquele momento do batismo, ela vai passar por louvado seja o nome do Senhor, por um processo. Quando ela é batizada, segundo a palavra de Deus, no ato do batismo, ela está enterrando aquela velha pessoa cheia de vícios, cheia de tradições, de religião, para viver agora uma fé no Evangelho. Oh glória! Mas claro que isso à luz do sol, meu dia. E quando a pessoa decide fazer isso, pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é sepultada nas águas do batismo. E perceba que para fazer isso a pessoa precisa ter maturidade e idade o suficiente. Uma criança, um bebê, como batizam por aí, não é válido diante da palavra de Deus. E a luz da palavra de Deus não tem validez. Uma pessoa precisa ser madura o suficiente e ter idade o suficiente para poder decidir isso. Feito isso, quando ela é batizada, que ela é tirada das águas, ela diante de Deus, ela
começa a viver de verdade diante de Deus. Saiu das trevas, da morte que estava nas trevas, e ela é ressuscitada, ela é trazida de volta à vida para viver na luz. Na luz do Evangelho, como está escrito. E ele continua aqui, ó. Quando vocês, verso 13, estavam mortos nos pecados de vocês, na vida pagã, mundana, nas tradições da religião, e na incircuncisão, quer dizer, sem uma aliança com Deus, que é o batismo da sua carne, Deus o trouxe de volta à vida juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todos os pecados. A pessoa que se arrependeu, que tomou a decisão de largar a vida promíscua, viciada, aquela vida bacana de tradições e religiosidade, ela vai se arrepender, ela vai se batizar, ela vai tomar uma atitude, uma decisão de aderir e abraçar a fé no Evangelho. E Deus vai perdoar os seus pecados. E o verso 14 diz assim: e ele cancelou a escrita de dívida, a lei, que era contra nós, as ordenanças da lei. Porque lei não gera salvação. Eu tenho a minha lei. Os judeus também tinham uma lei, e nem por isso foram salvos. Veio Cristo para anular qualquer lei, e a pessoa vai deixar de lado essa teoria de leis e vai aderir pelo Evangelho. Oh, glória! Ela vai abdicar, vai abrir mão de qualquer lei para aderir por uma fé no Evangelho de Cristo. Vai deixar a religião de lado para abraçar o Evangelho, porque se ela sair de uma religião para outra, é melhor ficar na religião que está. E infelizmente vai partir da religiosidade e não vai ver a eternidade com Deus. Porque a palavra de Deus diz que é o Evangelho que nos garante salvação, não é religião. Então a pessoa tem que decidir se vai se perder com a religião ou se vai ser salva por meio do Evangelho. Porque de acordo com a palavra de Deus em Romanos 1,16 está escrito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho, não é a religião. Religião, nem lei, nem tradições tem poder para salvar. É o Evangelho, segundo a palavra de Deus, o Evangelho é que tem poder para a salvação de todo aquele que crê. Oh, glória, oh, glória. Glória. E cancelou a escrita da lei, que consistia em ordenanças, e que era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. Porque Evangelho é isso. É a mensagem da cruz. Não aquele pedaço de madeira ou de ferro que fazem e botam no cordão, no pescoço e carrega, não. A cruz, fisicamente e materialmente falando, representa a arma que matou o Filho de Deus. Mas a mensagem que ela traz, a mensagem que flui dela, gera vida eterna. A mensagem que a cruz nos traz, que a cruz traz ao mundo, gera eternidade e vida eterna com Deus. Oh, glória! A cruz foi a arma usada, mas a mensagem que ela carrega, oh glória! Então não é para carregar uma cruz no pescoço, é para carregar a mensagem que ela transmite no coração. Vou dizer de novo, não é para carregar uma cruz no pescoço, é para trazer a mensagem que ela transmite. E como eu estava dizendo hoje à tarde, se a pessoa tem fé e a fé dela não gera salvação, se a fé dela não liga ela à palavra de Deus, ela vai se perder eternamente. E eternamente ela vai à perdição, porque é a palavra de Deus que diz isso e não eu.
Segundo o apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 9, diz: alcançando o objetivo final da fé de vocês, a salvação de suas almas. Então, o objetivo final da fé é a salvação de nossas almas, mediante o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para salvar o glória. E para me encerrar, verso 15 diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu. Ele não venceu, ele triunfou. A vitória pode vir seguida de uma derrota, mas o triunfo nunca. Quando a gente vai procurar o significado profundo da palavra triunfo, quer dizer uma vitória sem chances de derrota. Quem triunfou não é mais derrotado. Quem venceu pode ser derrotado lá na frente. Mas quem triunfou não pode ser mais derrotado. E Jesus triunfou sobre o inferno, triunfou sobre a morte, triunfou sobre as potestades, principados, sobre governos, triunfou sobre os demônios, triunfou sobre tudo, sobre esta terra. Tudo que existe sobre essa terra, Jesus triunfou sobre ele. Saiu vitorioso para nunca mais perder. E ele, louvado seja Deus, nos garantiu. Louvado seja o nome do Senhor. Tenham, louvado no mundo, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Tenham coragem! Tenham ânimo, ele triunfou sobre tudo. E por causa dele estamos hoje aqui, transmitindo este evangelho. E por causa dele nós temos hoje condições de triunfar sobre os males da vida. É só querermos. Para me encerrar, é só querermos. O problema é que a gente se acomoda muito. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, a gente cruza os braços ou se desespera. E nesse impasse terminamos fraquejando diante das situações. Mas Cristo venceu. E segundo a palavra de Deus em Romanos 8:32, nós somos mais do que vencedores por meio dela. Oh glória! Somos mais do que vencedores por meio desse Cristo que triunfou na cruz. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Diga glória a Deus. Alguém trouxe alguma coisa aí?